Hoje eu quero falar, se o Senhor me conceder a graça de poder explicar, quero falar hoje sobre divórcio, nas palavras de Jesus. E dentro desse contexto que nós estamos aprendendo sobre a santidade ou a santificação de nossas vidas, seguindo ao capítulo base do nosso ensino, que é Mateus 5, a partir do versículo 21, hoje vamos ler Mateus 5, versículo 31 em diante, em que o Senhor Jesus vai falar justamente sobre o divórcio. E está escrito assim, Mateus capítulo 5, versículo 31. Também foi dito: aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Isto é uma inserção, olhem para mim, isso é uma inserção que Moisés colocou na lei por causa da dureza do coração do povo de Israel. Esta carta de divórcio não foi inicialmente colocada por Deus na lei, mas foi um ato singular de Moisés e que Deus permitiu. Por quê? Porque os homens de Israel, como o texto fala, breve nós vamos ler, têm um coração muito duro, ou seja, um coração maligno. Então, para que uma mulher, ao ser repudiada, ou seja, ao ser divorciada do seu marido, não fosse tido como uma adúltera, e a pena para uma adúltera, uma mulher adúltera, era a morte por apedrejamento. Então, por causa da maldade dos homens, que poderiam se divorciar de suas mulheres por qualquer pretexto que eles quisessem, Moisés escreveu: se você fizer isso, dê a ela uma carta de divórcio. Para quê? Para que a sua maldade não a alcance. Então Jesus, ao abordar sobre isso, ele citou o que está escrito: ao homem que repudiar a sua mulher, repudiar é se separar, se divorciar de sua mulher, dê a ela carta de divórcio. Agora ele vem trazer o ensino sobre divórcio nas suas palavras, nas palavras de Jesus. Eu, que não sou Moisés, amém? Amém. Jesus falando, eu, que não sou Moisés, nas entrelinhas, eu porém vos digo, qualquer que repudiar, qualquer que se separar de sua mulher, exceto, com exceção, em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar, com a repudiada, com a divorciada, com a separada, comete adultério. Amém, igreja? Amém. Antes de continuar a falar muitas coisas que espero que o Senhor me dê a graça de ensinar, eu quero ler qual é a visão de Deus para o divórcio. Malaquias capítulo 2, versículo 16, a primeira parte apenas está escrito assim: porque o Senhor, Deus de Israel, diz, leiam comigo, que odeia o repúdio. Amém? Amém. Não memorizo aqui agora nenhuma parte da Bíblia. Eu já terminei de ler, igreja, por favor me respeite. Eu não me lembro de nenhuma parte da Bíblia em que há uma citação que Deus possa ter ódio de alguma coisa. Nenhum outro pecado recebeu um adjetivo chamado ódio, dizendo que isso é o que Deus sente
por uma separação, por um divórcio. Deus odeia o divórcio. Eu não posso falar nada além disso, sem primeiro explicar para você, dizer para você o que Deus pensa sobre isso. É um ódio. Você consegue imaginar um ódio no coração de Deus? É o que Ele sente quando um casal se divorcia. Só para nós podermos começar aqui o nosso ensino. Ratificando, Deus odeia o divórcio. Mas Moisés escreveu uma carta. Moisés permitiu que o povo, que os homens, dessem carta de divórcio à sua mulher, à sua esposa. Para nós entendermos isso, nós vamos ter que ler Mateus capítulo 19. Mateus capítulo 19. A partir do versículo 3, está escrito assim: vieram a ele quem? A Jesus, alguns fariseus, e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu Jesus: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Replicou-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher, se separar da vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar, quem se separar da sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem, relativamente à sua mulher, não convém casar. Amém? Irmãos, os fariseus começaram a querer colocar Jesus à prova. E eles foram em uma das coisas mais duras que eles poderiam escolher das leis de Moisés. Embora a carta de divórcio não foi Deus que entregou na lei para ser aplicada. Porque Deus não pode odiar algo e ao mesmo tempo dar permissão para fazê-lo. Mas houve um motivo pelo qual Deus aceitou que Moisés colocasse também na lei esse parêntese. Por causa da dureza do vosso coração, foi que Moisés, Deus não disse que foi ele, por causa da dureza do seu coração, foi que Moisés permitiu que vocês dessem carta de divórcio à vossa mulher. Por que não é o contrário, a mulher ao homem? Aí nós temos que entender a cultura dessa nação, aonde quem determina tudo ou determinava é o homem. A mulher não tinha o poder ou o direito de se separar do seu marido, porque se ela o fizesse, ela era morta. Mas, pela cultura israelita, o homem poderia se separar da sua mulher por qualquer motivo que ele quisesse. Então Jesus disse: olha, Moisés disse isso,
Mas eu vou dizer para você, que qualquer que se separar da sua mulher, não sendo por causa de uma relação sexual ilícita que ela teve com um outro homem, se fizer isso, a expõe a se tornar adúltera. Porque os homens se separavam de suas mulheres ao seu bel prazer, mesmo a sua mulher não tendo cometido o adultério. Então, se ele fizesse isso, iria expor ela perante a sociedade como uma mulher adúltera. Então Jesus tratou logo de dar um basta nisso. Chega. Moisés disse que poderia, mas eu vou falar o contrário. Eu só permito que se faça isso se for em caso de relações sexuais ilícitas. O fato de Jesus ter dado essa concessão para que se fizesse neste caso, não muda o que ele sente, sendo Deus, em relação ao divórcio. Ele continua odiando. O fato dele dar essa permissão, neste caso, exclusivamente neste caso, não faz com que ele mude o que ele sente sobre o divórcio: ódio. E isso tem que estar bem fixado no seu coração. Deus sente ódio pelo divórcio. Em Marcos capítulo 10, e nós vamos ler bastante coisa aqui, porque você precisa ter muita certeza das coisas que eu vou aqui ensinar. Em Marcos capítulo 10, versículo 11 e 12, retrata justamente este momento em que Jesus estava ensinando sobre o divórcio, nas palavras dele. Então os seus discípulos, depois de terem ouvido isso, chamaram Jesus em particular e novamente vieram abordá-lo sobre esse tema. O versículo 11 do capítulo 10 de Marcos, diz assim: e eles, versículo 10, Marcos 10, versículo 10, em casa, voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre este assunto. Que assunto? A questão do divórcio. E ele lhes disse: quem repudiar sua mulher, quem se separar de sua mulher, e se casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido, e se casar com outro, também comete adultério. Por que eu li isso aqui? Porque Jesus, em particular, enfatizou o que uma pessoa que se divorciar da outra vai estar praticando se vier a contrair novas núpcias. Se casar com outra, ou se casar com outro, está em pecado. Porque a palavra é apenas em caso de relações sexuais ilícitas. Está compreendendo até aqui? Então, Deus permite a separação, tirando este caso, em hipótese alguma. Não há nada, não há um argumento que você possa usar para justificar você homem, se separar de sua esposa, ou você, mulher, se separar do seu marido hoje. É proibido. Deus não permite isso, sob nenhuma hipótese. Não importa o que é o seu casamento, não importa se o seu casamento está em pé de guerra, não importa se a sua mulher não é a mulher que você esperava, não importa se o seu marido não é o marido que você sonhou, não importa se ele é bruto, não importa se ela é bruta, se você se casou com ela, você está ligado a ela ou a ele enquanto um ou o outro viver. Em nenhuma hipótese, Deus permite que você se separe da sua esposa ou você, mulher, do seu marido. E isso tem que estar claro no seu coração. Não há, eu estou enfatizando em muitas coisas, eu vou ser muito incisivo e repetitivo. Não há na Bíblia nenhuma permissão de Deus
para que um homem e uma mulher se separem, exceto em caso de relações sexuais ilícitas. E o fato de Deus permitir que haja a separação não quer dizer que seja a sua vontade. Mas se houver essa possibilidade por causa de uma traição por relação sexual, beijo não é relação sexual, é uma infidelidade ao voto feito, mas não é uma relação sexual. Seu marido beijou uma mulher, a sua mulher beijou um marido, isso não é relação sexual. Você não pode se separar por causa disso. Ah, mas se ele continuar assim, se ela continuar assim, o casar com ela foi sua escolha. O casar com ele foi sua escolha. Então você está ligado ou ligada a essa pessoa. Não importa o que ela venha a ser, ela a pessoa, não ela a mulher, o homem ou a mulher. Não importa o que o seu cônjuge venha a ser no seu casamento. Se não houve um ato sexual ilícito, você não pode se separar. Você vai ter que conviver com essa pessoa pelo resto da vida sua ou dela. Isso mostra o quão sério é um casamento. Quão sério é um laço matrimonial. Em 1 Coríntios capítulo 7, há uma ordem de Deus. Nós vamos voltar aqui depois em Mateus capítulo quanto? Capítulo 19. Há uma ordem de Deus em 1 Coríntios capítulo 7. O apóstolo Paulo enfatiza que a ordem de Deus é não se separar. 1 Coríntios capítulo 7, versículos 10 e 11, Paulo escreveu assim: aos casados ordeno que, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se porém vier a se separar-se, que não se case, ou se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte, não se separe de sua mulher. O contexto do versículo 11 também se aplica ao marido. Paulo só não o repetiu. Se porém vier a se separar, que não se case, ou então que volte a reconciliar com a sua mulher, ou a se reconciliar com o seu marido. Porque se vier a se separar, há duas condições aqui. A primeira condição é a relação sexual ilícita. Se você se separar da sua mulher ou do seu marido por causa disso, a sua opção é ficar solteiro até a pessoa morrer ou se reconciliar com o seu cônjuge. Qual é a segunda opção? Que nós vou citar aqui e vou falar mais para frente. É quando Paulo escreveu e disse que se o seu cônjuge consente em viver com você sendo crente, não se separe dele. Mas, se quiser se apartar, se quiser ir embora, que vá. Você continue servindo ao Senhor como está. Então a possibilidade é, ou se reconcilia, ou permanece solteiro. Não há nenhuma permissão de Deus para o divórcio na Bíblia, exceto em caso de relação sexual ilícita. Mas faço uma pergunta: para quem que Deus está dando essa ordem? Que o marido não se separe de sua mulher. É uma ordem, não é um conselho, não é um pedido, não é uma possibilidade, é uma ordem. Marido, não se separe da sua mulher. Mulher, não se separe do seu marido. Esta é a ordem. E Paulo tratou de frisar: isso quem diz é o Senhor, e não eu. É Deus que está dizendo isso. Porque quando Paulo vai falar sobre ele, o que ele quer falar,
Ele diz assim no versículo 12: aos mais digo eu, não o Senhor. Aqui não é Deus que está dizendo, é Paulo. Mas tal como Moisés falou, Deus permitiu que Paulo também colocasse isso que ele vai dizer. Mas 1 Coríntios 7:12: aos mais digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula, e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo, e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas, versículo 15 é a condição. Mas, se o descrente está falando do crente, por que não está falando do crente? Porque o crente está sujeito à palavra de Deus. O descrente não está. Mas, se o descrente quiser apartar-se, que se aparte, que se separe. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Amém, igreja? Depois nós vamos voltar aqui. Então, Paulo deu a sua opinião sobre essa questão. Se o teu marido que for descrente, ou a sua mulher que for descrente, quiser se separar de você, ou seja, não há nada que você possa fazer, porque não é algo que é da sua vontade. Porque, e ainda que seja da sua vontade, você não vai fazê-lo, porque você está sujeito à palavra de Deus. Mas o descrente não está. Eu quero falar sobre isso. A palavra, quando Deus instituiu o casamento, e deixará o homem sua casa e se unirá à sua mulher. Essa foi uma palavra para o homem de modo geral. Foi dada para Adão e para Eva. E isso, obviamente, é para todos que viessem a nascer. Entretanto, o homem se perdeu e se afastou de Deus. O homem começou, como disse Paulo, o homem foi morto por causa do pecado. Então não havia mais no homem a condição de se sujeitar a Deus, de obedecer a Deus. Paulo disse assim em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículos 7 e 8. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. O ímpio não está sujeito a Deus. Por que não está sujeito a Deus? Porque este ímpio está morto por causa do pecado. O incrédulo não pode se sujeitar a Deus, no sentido aqui do estudo, de não se separar da sua mulher. Isso para ele não representa nada. Olha como é o homem ímpio. O homem que não tem temor a Deus. O homem que não se sujeita à vontade de Deus. O que o mundo tem como aprova o divórcio? As pessoas se casam com o objetivo de serem felizes. Se o seu casamento não lhe traz felicidade, para quem está no mundo, é muito fácil, é muito simples se divorciar. Ah, não deu certo. Nós tentamos, mas não deu certo. Então a pessoa vai, se separa, se divorcia. Tempos depois, se casa novamente, contrai novas núpcias. Mas por que está fazendo isso? Porque essas pessoas não têm temor a Deus. Por que não têm temor a Deus? Porque Paulo diz, a carne é inimiga de Deus e não está sujeito à sua lei, não está sujeito à sua palavra, não se curva diante da vontade de Deus por nada, porque o mundo busca a felicidade.
O cristão, quando se casa, busca se sujeitar a Deus. Não quando se casa, quando se converte. Busca viver para Deus, a se sujeitar à vontade de Deus. Nós não nos convertemos a Deus para nos tornarmos pessoas felizes. Nós nos convertemos a Deus porque fomos chamados para uma nova vida. E este viver aqui neste mundo, Jesus disse que vai nos trazer muita dor, sofrimento, por causa da palavra, por causa da nossa consciência com Deus. O mundo não tem essa consciência. Uma pessoa no mundo, ela casa 1, 2, 3, 4, quantas vezes ela julgar necessária, até que ela encontre a pessoa que vai lhe fazer feliz. Ah, mas Deus não está dizendo que a mulher não pode se separar do marido, e nem o marido não pode se separar da mulher. Deus está falando isso para a sua igreja, e não para o mundo. Deus está falando isso para o homem convertido, para a mulher convertida, para o homem nascido de novo, para a mulher nascida de novo, e não para aqueles que ainda estão vivendo na carne. Esses não podem se sujeitar à vontade de Deus. Entende isso? Em Efésios capítulo 2, versículos do 1 ao 3, Paulo escreveu assim, falando sobre esse tema. Versículo 1, diz assim: Ele vos deu vida. Ele quem? Jesus. Deu vida a quem? A nós. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos, o quê? Delitos e pecados, nos quais andastes outrora, quando nós éramos do mundo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito, que agora atua nos filhos da desobediência. Versículo 3. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e do pensamento, e éramos por natureza o quê? Filhos da ira, como os demais que estão no mundo ainda o são. O homem que ainda não se converteu a Cristo, o homem que ainda não foi regenerado pelo poder de Deus, ele ainda continua sob uma influência de uma potestade, uma legião demoníaca que o leva a buscar a satisfação da sua carne e do pensamento, e jamais fazer a vontade de Deus. Por isso que o ímpio, o casamento para ele não é uma instituição para o resto da vida. É uma instituição condicionada a ele estar feliz no casamento. Se ele não estiver feliz no casamento, ele se separa. Ele não se separa porque por causa da palavra de Deus, ou porque ele tem algum respeito por Deus, ou não respeita a Deus. Ele não se separa porque ele não conhece a Deus. Ele não se separa porque ele está morto nos seus delitos e pecados, como um dia nós também estávamos. Talvez você, antes de se converter, você casou, você se separou na sua incredulidade, porque você não conhecia a Deus, você não estava sujeito à palavra de Deus. Mas uma vez que você foi regenerado, uma vez que Ele te deu vida, quando você estava morto nos seus delitos e pecados, agora você está sujeito à vontade de Deus. Então agora você vai entender que o casamento que você tem ou vier a ter, ele é para o resto da vida, sua ou do seu cônjuge. Não há possibilidade de separação e nem de contrair novas núpcias sem que esteja cometendo pecado de adultério, que condenará o homem ao inferno. Não há nenhuma possibilidade disso. Quando nós estávamos mortos, nós não tínhamos essa consciência para com Deus. As nossas obras
eram para satisfazer, como disse Paulo, andávamos segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e a vontade dos pensamentos. E éramos por natureza, porque vivíamos na carne, por natureza, nós éramos filhos da ira e não filhos de Deus. Mas a palavra que Jesus está dando só para os casados, não é para o mundo, porque o mundo é filho da ira. O mundo está sob a influência da potestade do ar para fazer o que seja a vontade de sua carne e do pensamento, jamais a vontade de Deus. Mais para frente você vai entender um pouco isso. Quando o homem morto em quê? Nos seus delitos e nos seus pecados. Quando esse homem morto, ele se converte, acontece o que está escrito em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, eu disse que você vai abrir muito a Bíblia aqui hoje. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 9, está escrito assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará o quê? Também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se, pelo Espírito Santo, mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são o quê? Filhos de Deus. Então ouça, quando o homem que está morto nos seus delitos e pecados, ele se converte, o Espírito Santo passa a habitar na vida dele. Como disse Paulo, se o Espírito de Deus está em vós, você é santificado no corpo, na mente e na alma. Você é transformado em uma nova criatura. Paulo escreveu em 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5. Versículos do 15 ao 17. Olha o que Paulo escreveu. Ele morreu por todos. Ele quem? Jesus. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram o quê? Novas. Então ouça. Tudo o que um homem que está morto no seu delito e pecado, tudo o que um homem que ainda não se converteu, que ainda não foi selado pelo Espírito Santo, que ainda não foi transformado numa nova criatura, tudo o que ele viveu ou vive lá no mundo, quando ele se converte, ele se torna uma pessoa nova.
O ímpio, uma pessoa incrédula, ela se casa lá na incredulidade. Um dos cônjuges se converte, conhece a Cristo, conhece a palavra que aos casados diga o Senhor e não eu, que o homem não se separe da sua mulher, que a mulher não se separe do seu marido. Este que se converteu está sujeito à palavra de Deus. Por quê? Porque nasceu de novo, é uma nova criatura. O seu cônjuge, não. Se o seu cônjuge se separar de você, porque você se converteu a Deus, como está escrito, se o Espírito de Deus habita em você, o seu cônjuge não tem compromisso de fidelidade a Deus. Se ele se separar de você, ou se ela se separar de você, você ainda continua sujeito a Deus. Você é que não pode tomar a decisão da separação. Sob nenhuma hipótese, exceto em caso de relações sexuais ilícitas. E mesmo Deus permitindo que você faça isso, não é a sua vontade. Porque a vontade do Senhor é o quê? Que você não se separe, nem por questões de relações sexuais ilícitas, nem por traição. Ele só deu a concessão que se você quiser se separar, a escolha é sua, mas vai ter que viver solteiro o resto da vida. Ou então, como disse Paulo, se reconcilie com o seu marido ou se reconcilie com a sua esposa. Aí eu crio um outro cenário. Esse é um cenário que leva muita dúvida ao coração das pessoas. O ímpio se casa lá no mundo. O ímpio está morto no seu delito e pecado. O ímpio vive para fazer a vontade da sua carne e do seu pensamento. O ímpio é inimigo de Deus porque é um filho da ira. Ainda está sob o domínio de um principado, de uma potestade satânica chamada de potestade do ar. Ainda está sob a influência de Satanás para viver em função de sua vontade. Esse é o ímpio que eu estou aqui descrevendo. Então a pessoa se casou, não deu certo, como o mundo diz, se separou, se divorciou, foi lá, casou de novo, divorciou, não deu certo, foi lá, casou de novo e divorciou. Aí esta pessoa chega na igreja, se converte. Paulo diz que para aqueles que estão em Cristo, todas as coisas já passaram, as coisas antigas já passaram, deixe viver incrédulo, deixe viver sem Deus, deixe viver de inimizade, tudo passou. Essa pessoa foi feita nova. Mas olha a condição que eu vou colocar. Aí um deles vem, se converte, o outro não. São casados. A mulher ou o marido que se converteu vai saber o que é o casamento. Só que ele já está no 3º ou 4º casamento. Quem que é o seu marido? Quem que é a sua esposa? É o do primeiro casamento? Ou é o do último vigente? É o do último vigente e não do primeiro casamento. O que vale para Deus é a condição que você chegou, a condição que você foi chamado. Paulo escreveu assim em 1 Coríntios capítulo 7. Eu disse que nós íamos voltar lá. Capítulo 7, versículo 20 em diante. Diz assim: cada um permaneça, lembrando que Paulo estava falando sobre a família, aonde Deus disse: aos casados digo eu, o marido não se separe da mulher, nem a mulher do marido. O contexto é isso. Então no versículo 20, Paulo falou assim: cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Fosse chamado para onde? Chamado para Cristo, chamado para nascer de novo. Para nascer de novo. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Fosse chamado sendo escravo, não te preocupes com isso.
Mas se ainda pode tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre é escravo do Senhor. Por preço fostes comprados. Não vos torneis escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Se você foi chamado lá do mundo, e lá no mundo você estava no seu segundo, terceiro, quarto casamento, através de divórcio, e não por causa da viuvez, Deus diz, permaneça com o casamento que você foi chamado. É a condição, é o estado que você foi chamado. Por quê? Porque as suas separações lá no mundo foi no período em que você não poderia se sujeitar a Deus sob nenhuma hipótese. Mas agora, como nova criatura, você se sujeita a Deus. Agora você sabe que esse último casamento, para você, ele é para a vida inteira. Está compreendendo, sim ou não? Ele é para a vida inteira. Eu quero falar mais uma coisinha aqui, antes de fazer minhas considerações finais. Tudo que nós vivemos no passado, até mesmo o antigo casamento, que foi feito sem Deus, houve uma separação lá fora. Houve um divórcio. Você chega na igreja divorciado, você chega na igreja divorciada. Só que agora você começa a conhecer a Cristo. Você não tem nenhum outro casamento ao qual você está chegando. Você está chegando divorciado. Você pode se casar de novo? Não. Por que você não pode se casar de novo? Porque agora você está conhecendo que o momento ele foi válido perante Deus. Você chegou na igreja na condição de um divorciado ou uma divorciada. As suas duas únicas escolhas é, ou você permanece como você está, pela impossibilidade de reatar o seu antigo casamento, ou você procura se reconciliar com o seu antigo marido ou com sua antiga esposa. Ah, pastor, mas o meu antigo marido já se casou com outra, a minha antiga esposa já se casou com outra. Então você está ligado a ele ou a ela. Você não pode contrair novas núpcias, porque você vai estar cometendo adultério. E quem se casar com você também comete adultério. Você não apenas vai estar em adultério, mas vai colocar uma outra pessoa na mesma condição sua. Isso é a palavra de Deus. Se você foi chamado, tendo vindo divorciado lá do mundo, permaneça na vocação que você foi chamado. No caso do divórcio, a palavra é, ou você permanece como você está, ou se depender de você, reate o seu casamento. Volte para o seu marido, volte para a sua esposa. Você está vendo quão sério é o casamento? Por isso eu digo para você que é solteiro, escolha bem a pessoa que você quer casar. Porque quando você fizer isso, porque você está sujeito a Deus, para você é para sempre. Pode não ser para quem você escolher, mas para você é para o resto da vida sua ou dele. Olhe muito bem com quem você vai escolher para você assumir um dos mais sérios compromissos que vai marcar a sua vida para o resto da vida, sua ou dele. Não se aventure em rostinho bonito. Olhe o caráter cristão. Olha o que essa pessoa é para Deus. Olha se essa pessoa valoriza a vida cristã, se valoriza a sua vida na igreja, se valoriza se santificar para Deus. Se isso não acontecer, cai fora enquanto você pode. Mas se você selar uma união com esta pessoa, saiba que para você
Isso é para a vida inteira. E tem pastor que nem batiza uma mulher ou um homem divorciado, porque fez isso na incredulidade. Ouça bem isso, na incredulidade, quando estava morto no seu delito e no seu pecado. O que eu acho muita hipocrisia dentro de muitas igrejas, em muitos pastores e do povo de muitas igrejas, é o seguinte: uma pessoa pode cometer um assassinato lá fora, incrédulo, matou alguém, tirou a vida de alguém. Se essa pessoa se converter, for selada com o Espírito Santo, toda a igreja vai chamar aquela pessoa de irmão e vai dizer que aquela pessoa está salva porque é uma nova criatura. Se uma pessoa roubar lá fora, ladrão, ladra, posteriormente se converteu, a igreja vai dizer que aquele homem, aquela mulher, ladrão ou ladra, é uma nova criatura. Foi perdoada por Deus, nasceu de novo. Mas se uma pessoa chega divorciada na igreja, a igreja não aceita. A igreja não aceita que Deus pode fazer na vida daquela pessoa tudo novo. Ela pode sim ter vindo divorciada. Se existe a possibilidade dela reatar com seu último casamento, é o que ela tem que fazer. Se não depender dela, entra o que Paulo falou: se o seu cônjuge quiser se apartar, que se aparte. Ou seja, se o seu ex-marido ou sua ex-mulher não quiser voltar para você, agora que você se converteu, continue desta forma. Você continua servindo a Deus. Entretanto, impossibilitado ou impossibilitada de contrair novas núpcias. Mas isso não significa que você não possa se batizar nas águas. Porque Paulo disse que tudo, as coisas antigas ficaram para trás. Por que só o casamento na incredulidade não fica para trás? Por que só uma separação na incredulidade não fica para trás? Onde é que está escrito que isso é a exceção? Não é exceção. Quando o Espírito Santo faz uma obra de regeneração no homem, ele regenera o homem por completo. Este homem deixa de ser um filho da ira para se transformar em um filho de Deus. Como está escrito, Deus nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. Mas uma parte da igreja evangélica não aceita um membro na sua congregação que veio de um processo de divórcio lá do mundo. O que não é aceito é o divórcio dentro da igreja. A pessoa convertida. Isso não é aceito. Porque isso é antibíblico. É contra a ordem de Jesus. Mas se a pessoa veio nessa condição, ela se transformou. Ela é tão santa quanto aquele ladrão, aquele assassino que se converteu. Sim, o Evangelho é o poder de Deus para transformar qualquer pessoa. É o que Paulo escreveu. Se o Espírito de Deus habita em vós. Divórcio dentro da igreja é a coisa que Deus mais, talvez é a única coisa que Deus odeia. Malaquias 2, versículo 16. O Senhor odeia o repúdio, odeia o divórcio. Está casado? Você, por sua submissão a Deus, vai estar nessa condição até o seu cônjuge ou você morrer. Ah, está com conflito no casamento. Você vai ter que superar isso. Vai ter que engolir seco. Ah, eu não aguento mais a minha mulher. Você que a escolheu. Não aguento mais o meu marido. Foi escolha sua se casar com ele. Não tem mais Moisés para dar permissão de divórcio. O Senhor disse não. Exceto se houver uma relação sexual. E mesmo assim, não é a vontade de Deus que você se separe, mas sim que você perdoe. Que você perdoe.
Mas se separar, é o que Paulo escreveu, mas se vier a se separar, que não se case ou que se reconcilie. É a única condição. Então, igreja, não brinque com coisa séria. Se você é um divorciado ou uma divorciada e você tem algum relacionamento lá fora, acabe com este relacionamento. Se você não está na condição que Deus permite, que é a condição de viuvez, você não tem permissão para levar este relacionamento a sério. Você vai cometer adultério e expor a pessoa a isso. Ah, pastor, isso é muito difícil. Ser santo é difícil para quem não é chamado para isso. Ser santo é difícil para quem não foi chamado por Deus para esta vida. Se santifique. Você está entendendo? Entendeu tudo que eu estou aqui falando e mostrando? Sim. Em hipótese alguma, o divórcio é a vontade de Deus. Em hipótese alguma. Quantos de vocês aqui, casais, muitos de vocês, já passaram por conflitos no casamento e que eu tive que intervir para ajudar? Quantas vezes eu ouvi, eu quero largar, não aguento mais, não vou seguir minha vida? Não. Não. Se você é uma pessoa que tem o Espírito Santo, você está sujeito a Deus e não à potestade do ar. Se você tem o Espírito Santo, então você tem poder para lutar pelo seu casamento, para perdoar, para esquecer as marcas de uma traição. Você vai querer cometer algo que você sabe que Deus odeia? Você vai querer ter algo na sua vida que você sabe que Deus tem ódio? Conflitos no casamento, todos passam. Se você está sujeito a Deus, o seu coração se curva à sua vontade, porque Deus é santo, porque você é santo. Quando de uma certa forma eu aconselho, principalmente jovens solteiros que estão namorando ou que vão namorar, você sabe qual é o meu posicionamento. Se eu ver que o seu namorado ou a sua namorada não está se importando com a sua vida cristã, eu não abençoo. Porque eu sei o que vai ocasionar se você vier se casar. Você vai se arrepender pelo resto da sua vida. Se você der, entre aspas, o tiro errado. Todos os solteiros da igreja, escolha bem quem você vai trazer para a sua vida. Ore a Deus. Olhe fruto. O compromisso de um namoro é para isso, é para você poder avaliar a pessoa dos pés à cabeça, no sentido espiritual. Espiritual. Porque quantas pessoas hoje estão dentro da igreja sofrendo porque não podem se casar? E queriam reconstruir uma família, mas não podem, porque é pecado. Quantas pessoas estão no terceiro ou quarto casamento lá fora? Nunca são felizes. Porque não procuraram conhecer a pessoa direito. Apaixonou, gostei, já está casando. Essas pessoas, quando verem que não é o que elas esperavam, elas vão se separar. Porque não podem estar sujeitos à vontade de Deus. Uma pessoa que não nasceu de novo não pode estar sujeito a Deus. Por isso que quando ela se converte, não importa o seu estado lá fora, ela é uma nova criatura. Ela é uma nova criatura. É uma nova criatura. Não importa se ela casou 3 ou 4 vezes. Se ela veio para a igreja
divorciado sem um relacionamento, ela conhece a Deus, não assuma mais relacionamento. Porque você está casado enquanto viver o seu último marido. Um casal vem, se converte, ambos têm outros casamentos, têm outros filhos, se converteu, o Espírito Santo entrou na sua vida, recebeu o penhor do Espírito Santo. As coisas antigas que vocês viveram ficaram para trás, eis que se fizeram novas. O que Paulo diz? Não mais conhecemos os homens segundo a carne. Não te conheço mais. Não conheço mais o que você viveu lá fora. Não importa se você matou, se você roubou, se você vem de 3, 4 casamentos fracassados. Eu conheço você agora, regenerado pelo poder de Deus. Isso é a palavra de Deus sobre o divórcio. Não é a vontade de Deus e não há permissão de Deus para que o seu filho ou os seus filhos se divorciem. E a condição que ele deu para isso não é a vontade dele. Então é melhor se reconciliar. Amém, igreja? Seja santo, porque Deus é santo.